Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã de festa, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos, junto dos irmãos, Senhor, desfrutar da tua mesa, Senhor, partirmos o pão, Senhor, tomarmos o cálice, Senhor, a fim de sermos fortalecidos, a fim, Senhor, de nos tornarmos parte, Senhor, deste corpo, nos tornarmos parte, Senhor, dessa visão, dessa revelação do Senhor. Senhor, nos fortaleça para mais uma semana, Senhor, na Tua presença, mais uma semana, Senhor, desfrutando a Tua palavra, mais uma semana, Senhor, buscando, Senhor, fazer a Tua vontade. Senhor, nos sustenta, Senhor, na nossa caminhada. Senhor, sustenta, Senhor, as famílias, sustenta, Senhor, os casais, sustenta, Senhor, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças. Senhor, socorre, Senhor, aqueles, Senhor, que estão precisando. Senhor, traga cura, Senhor, para os enfermos. Senhor, traga encorajamento para os que estão desencorajados. Traga, Senhor Jesus, ânimo para os que estão desanimados. Senhor, pois nós temos uma incumbência, uma responsabilidade como igreja, Senhor, de trabalharmos, Senhor, em prol do estabelecimento do Teu reino nessa terra, em prol, Senhor, da edificação do Teu corpo. Então, Senhor, nós precisamos, Senhor, nos reanimar, precisamos, Senhor, ganhar mais visão e precisamos avançar, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, aqueles que invocam o Teu nome. Senhor, e nós declaramos ainda nessa manhã a nossa dependência ao Senhor. Senhor, a nossa suficiência vem de Ti, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós louvamos ao Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. Nós vamos, nessa manhã, irmãos, dar um pequeno resumo e compartilharmos ainda dentro do encargo que nos foi transmitido essa semana, mesclando a mensagem do último domingo com a mensagem de quinta-feira que nos foi transmitida por meio da live do irmão Pedro. E essa palavra, irmãos, ela precisa achar em nós, primeiramente, um coração puro e aberto. Assim como aquela semente que o semeador saiu a semear, teve dificuldades em alguns tipos de solos, pode acontecer conosco da mesma forma, porque dependendo como está o nosso coração, a palavra será absorvida. Dependendo como estiver, não será absorvida. E tem muitas coisas, irmãos, que nos atrapalham a absorver a palavra. Não é somente aquele sentimento de eu não é bem assim, ou eu não concordo, eu não acho que é assim. Mas muitas outras coisas atrapalham-nos de absorver a palavra. As suas preocupações com o dia de amanhã já vai atrapalhar você a absorver a palavra. As suas ansiedades, as suas inseguranças, as suas dificuldades, as tribulações pelas quais você talvez esteja passando, irmãos, nos atrapalha de absorver a palavra. Porque entra-se em conflito. Entra-se ali em conflito. Ao momento que a palavra chega, a minha mente e o meu coração não estão totalmente voltados para a palavra, mas sim há uma disputa, não é isso? Há uma disputa. Então, que o Senhor ache em nós um coração aberto, um coração alargado, porque, irmãos, nós cremos e temos testificado porque é a palavra de Deus que faz a obra na nossa vida. Se tirar de nós a palavra, irmãos, acabou para nós. Deus, Ele governa a sua igreja, o seu povo, por meio da palavra. Sem palavra o povo se corrompe. Então, que nessa manhã possamos ter esse coração, né? E vimos essa semana, ainda vendo dentro do livro de Neemias, eu gostaria de ler com você o capítulo 2. Volta um pouquinho comigo. Neemias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Neemias capítulo 2, do versículo 1 ao capítulo 2, do versículo 1 ao 5, fala: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias falando a respeito dele. Quem que era Neemias?
Neemias, irmãos, estava servindo ao rei Artaxerxes. Neemias, ele estava fora da sua terra. Neemias era o copeiro real do rei. Presta atenção nessa responsabilidade. Neemias era alguém que estava constantemente diante do rei, e ele era responsável por oferecer ao rei, seja a bebida, seja a comida. Aqui fala que ele primeiramente tomou o vinho antes de oferecer para o rei, porque isso era uma prática, visto que se tivesse algum composto naquele vinho, algum veneno, ou algo que pudesse atentar contra a vida do rei, Neemias serviria de cobaia para impedir que nada acontecesse com o rei. Então Neemias era um homem de confiança do rei Artaxerxes. Ele era de confiança. E ele fala o seguinte: ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Nunca antes estivera triste diante dele. Irmãos, nós precisamos tratar com as nossas tristezas. Qual que é a fonte da sua... Nós vamos ver aqui que a fonte da tristeza de Neemias era algo lícito e era algo segundo a vontade de Deus. Mas tem muitas tristezas por aí, irmãos, que a causa e a fonte são qualquer outra coisa, menos a causa de Deus, menos a vontade de Deus. Não vale a pena nos entristecermos por nada além da vontade soberana de Deus. Não vale a pena nos entristecermos, irmãos, nos desgastarmos por nada além da vontade de Deus. Não vamos cair o semblante, irmãos, por qualquer coisa. Nós precisamos saber que há dentro de nós uma vida que venceu todas as coisas. Há um espírito em mim e você que subjugou a morte. Há uma vida dentro de nós que subjugou a morte, e ao terceiro dia, irmãos, essa vida ressurgiu. Há dentro de nós, irmãos, um espírito, que é o espírito composto, e esse espírito, irmãos, nos traz a alegria de vida, e nos traz, irmãos, a satisfação que só encontramos em Deus. Então, por favor, irmãos, não se permita ficar com o semblante caído por aí por pouca coisa. A nossa alegria é o Senhor, e a nossa esperança está no Senhor. Vamos levantar a fronte, né? A nossa cabeça. Não dê o gostinho para Satanás te ver abatido por coisas que são contrárias ou não são a vontade de Deus, irmãos. E Neemias falou aqui que, ora, eu nunca estivera triste diante dele. Ora, o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste se eu não conseguir passar naquela prova do vestibular? Se eu não conseguir aquele emprego que eu tanto queria? Se aquele negócio que eu estava para fazer não ocorreu, não deu certo? Qual que era o motivo da tristeza de Neemias? Qual que era a fonte? Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? A tristeza de Neemias era porque, irmãos, Jerusalém estava em ruínas. A tristeza de Neemias era porque os muros tinham sido derribados. A tristeza de Neemias era porque o governo de Deus ainda não fora estabelecido. A única tristeza válida na nossa vida é por causa do estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Por que você está triste? Estou triste porque o reino ainda não foi estabelecido.
porque a vontade de Deus ainda não foi cumprida. Mas essa tristeza, por causa da vontade de Deus, nos leva a uma posição, nos leva a uma reação. Não é só ficar triste por ficar. A tristeza de Neemias gerou uma reação em Neemias. Irmãos, Neemias tinha tudo no palácio real. Neemias tinha uma vida boa. Neemias servia o rei. Neemias não trabalhava no sol de 40 graus lá fora. Neemias ficava no palácio, irmãos. Diante do rei, era o copeiro oficial, tinha a confiança do rei. Então o rei pergunta, né, isso, e ele responde. Versículo 4, disse-me, ó rei, que me pedes agora? Que me pedes agora? Pergunta para o irmão do seu lado, qual que é o seu desejo hoje? Qual que é a sua vontade hoje? O que me pedes agora? Qual que é a nossa vontade agora, irmãos? Então orei ao Deus dos céus. Veja que a resposta de Neemias não foi uma resposta de qualquer maneira, uma resposta vinda da cabeça dele e da mente dele. A resposta de Neemias foi uma resposta respaldada na oração a Deus. Então orei ao Deus dos céus. Olha só. E não foi, irmãos, essa resposta não foi uma resposta que o rei talvez queria ouvir, e nem uma resposta do homem natural de Neemias. Essa resposta era uma resposta segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. Aí Neemias responde, e disse ao rei, se é do grado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. A tristeza de Neemias gerou uma reação em Neemias. Irmãos, nós precisamos ter o mesmo coração de Neemias. Um coração fiel, um coração puro, que se preocupa com a vontade de Deus. Se nós, como igreja, não nos preocuparmos com a vontade de Deus, quem vai se preocupar? O mundo lá fora? Aqueles que não têm nenhum compromisso com a palavra ou com Deus? Por isso que Deus conta com a igreja, por isso que Deus conta conosco. Então Neemias era esse que tinha uma vida confortável, Neemias tinha uma vida ali tranquila no palácio real, mas algo perturbou o espírito de Neemias, algo tirou aquela tranquilidade que Neemias tinha, e essa causa da tristeza de Neemias era porque a cidade de Jerusalém estava assolada, não havia mais muro, não havia mais governo, não havia mais ali, irmãos, a presença de Deus. Então este homem se preocupou com isso. Este homem se preocupou. Lembra que Neemias, não é isso? Lembra que Neemias, ele foi verdadeiro diante do rei. Neemias não temeu perder a sua posição que ele tinha diante do rei. Neemias não se preocupou, irmãos. Neemias apenas voltou o seu coração para a vontade de Deus e para que a vontade de Deus fosse plenamente cumprida, para que os muros fossem novamente edificados. O meu e o seu coração devem estar voltados para a obra de edificação. Senhor, o que eu peço para o Senhor nessa manhã? Qual que é o meu pedido? Qual que é a minha vontade, Senhor? E aí sabemos muito bem, não é isso? Que ele é liberado e Neemias parte, irmãos, para Jerusalém, para reedificar os muros. Sabemos que ele encontrou resistência, sabemos que ele encontrou ali oposição, sabemos que ele foi perseguido, sabemos ali que ele encontrou ali adversários. Então, irmãos, sempre quando nós nos posicionamos para cooperar com o Senhor, adversários vão se levantar, situações vão se levantar,
Não pense você que uma vez que você se posiciona para cumprir com a vontade de Deus, vai ser um mar de rosas, vai ser tudo tranquilo. Vão haver oposições, vão haver ataques, mas você precisa ter a plena certeza de como Neemias falou aqui, ó. Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Oh, Senhor Jesus. Versículo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Neemias capítulo 4, versículo 6, fala o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo. É interessante, irmãos, que muitas das vezes o império das trevas tem mais comum acordo do que o povo de Deus. Certo? Aqui representa o império das trevas. Olha, se juntaram todos em comum acordo, ou seja, não tinha nenhuma divergência entre eles. E muitas das vezes o povo de Deus está aí batendo cabeça, né? Irmãos, nós precisamos ter a nossa visão clara a respeito de onde nós estamos, do que estamos fazendo e de como que a unidade e a unanimidade precisa prevalecer no nosso meio. Se numa obra não há unidade e unanimidade, irmãos, essa obra não é concluída. Aí, versículo 8, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. A confusão, irmãos, não é de Deus. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é o Deus, irmãos, de desordem. Onde há confusão e onde há desordem, ali é o dedo do inimigo. Ele precisa ser repreendido em nome de Jesus. O versículo 9 fala: porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Por que houve oposição? Porque enquanto os muros não foram reedificados, o que os muros representam, irmãos? Os muros representam o quê? Um limite no qual há um governo ali, há um encabeçamento ali, há um governo dentro ali. Então os muros representam o governo de Deus, a autoridade de Deus, o domínio de Deus, o encabeçamento de Deus. Então, enquanto esse muro não era reedificado, o povo fazia o que queria, porque não havia governo, não havia encabeçamento, não havia um limite. Por isso que houve oposição. Agora vai comigo para Neemias capítulo 7. Então, esse muro é essa esfera, né? É uma esfera dentro da qual há um governo, há um encabeçamento. Neemias capítulo 7, versículos do 1 ao 5, Flávio pediu para que lêssemos, vamos ler novamente. Ora, uma vez reedificado o muro, então é o seguinte: Neemias foi para Jerusalém, a obra de reedificação começou, os muros foram erguidos novamente. Sabemos muito bem que ali foram postas famílias nessa obra de edificação. Sabemos que ali foram postos o quê? Eles, com uma mão eles edificavam, com a outra eles seguravam
a arma contra os ataques do inimigo. Então, ouve-se a obra de edificação, não é isso? Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, não adianta ter o muro reedificado, mas se ali dentro não há uma ordem estabelecida para o bom funcionamento da vontade de Deus. Muro por muro, irmãos, não vai garantir nada. Precisa dentro haver uma ordem pré-estabelecida. Por isso que Neemias estabeleceu porteiros, cantores e levitas. No meio cristão entende-se levita como alguém que canta, não é isso? Tanto que alguém que canta é chamado de levita. Mas levita não é somente o que canta. Levita é aquele encarregado dos serviços. Encarregado dos serviços da igreja. Então, versículo 2: eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Precisaria haver, ou seja, um estabelecimento de uma ordem dentro dos muros. Irmão, se não há ordem dentro dos muros, a confusão é a mesma. A confusão é a mesma. Por isso que ele estabeleceu o seu irmão, não é isso? Ananias, sobre maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Eis o currículo de Ananias. O mundo pega seu currículo. Quem é a pessoa? Ela é graduada, ela é pós-doutorada, ela é formada, ela é isso, ela é aquilo, então esse serve para mim. O mundo se estabelece um padrão, certo? Pré-definido. É claro, e precisa-se, né? Dentro de uma empresa, dentro de você não vai contratar ninguém que não tenha experiência, que não seja graduado naquela área. Não é isso? Você não vai colocar um administrador numa empresa sua que não entende nada de administração, né? Ninguém é louco para fazer isso. Mas no governo de Deus, Deus não age de acordo com a capacidade humana. Deus não atua de acordo com a capacidade humana. Deus atua de acordo com o coração. O coração de Neemias era um coração fiel e puro. E quem era Ananias? Fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Você quer ser útil para Deus? Você quer ser útil na obra de edificação para Deus? O requisito que nós precisamos ter, irmãos, é ser fiel e temente a Deus e com o coração puro. Capacitar, meu irmão, Deus te capacita. Não esquente a cabeça com isso. Ah, não, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei, não é isso? Irmãos, Deus chamou-nos a todos para servirmos na igreja, dentro dos muros. E cada um de nós, irmãos, você talvez não saiba qual que é a sua função ou qual que é o seu chamamento, mas você tem um chamamento. Então não fique procurando na sua mente o que eu sou capaz de fazer. Enquanto eu tiver o que eu sou capaz de fazer, irmãos, eu não vou ser útil. Mas agora, se eu tenho um coração fiel e temente a Deus, um coração puro, irmãos, com certeza você será muito usado por Deus na obra de edificação. Versículo 3, e lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. Olha, a cidade era grande, mas você procurava, ainda tinha poucas pessoas nela. Irmãos, nós precisamos entender que há lugar para todos nós na obra, na cidade que representa a igreja, na obra de Deus, há lugar para todos nós. Nós estamos na era, irmãos, em que a igreja deve funcionar. Nós estamos na era, irmãos, que não é somente os jovens adolescentes
que podem fazer o grito de guerra, mas todos podem fazer. A imersão todos podem fazer. Servir, irmãos, nós podemos servir. Mas ainda há pouco, a cidade é grande e ainda há pouca gente. Não é isso? Há poucos moradores. A cidade é grande, mas havia pouca gente nela. E as casas não estavam edificadas ainda. Presta atenção numa coisa. Presta atenção aqui. A edificação da casa ocorre dentro dos limites do muro. Primeiro se edifica os muros, para depois edificar as casas. Você está me entendendo? Às vezes eu estou focado na edificação da casa e o muro ainda não foi terminado. Irmãos, enquanto você cuida das coisas de Deus, da vontade de Deus, da obra de edificação de Deus, irmãos, a edificação da casa vai vir depois pela obra do Espírito. Primeiro edificam-se os muros, está entendendo ou não? Primeiro os muros precisam ser levantados, para depois as casas e as famílias serem edificadas dentro dessa esfera que é os muros. Porque uma vez que os muros estão edificados, irmãos, há um governo. O governo é estabelecido. Ali é uma esfera onde Deus reina. Então, se nós estamos envolvidos na esfera onde Deus reina, automaticamente a edificação da casa virá. Está me entendendo ou não? É isso. Então, qual que é a minha primeira preocupação? Deve ser a nossa preocupação, a edificação do muro. Foi-se edificado, irmãos, o governo virá. E as casas serão também edificadas. Mateus capítulo 6, versículo 33, muito conhecido, um versículo muito conhecido aí. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A visão de Neemias foi essa. Neemias, irmãos, poderia falar o seguinte: aquela obra lá é muito grande para mim, Jerusalém já está assolada, Jerusalém já está acabada, eu não vou fazer nenhuma diferença nessa obra, eu não vou fazer nenhuma diferença nessa edificação, então continuo como está, vou continuar vivendo a minha vida no palácio real, a minha vida tranquila, tendo prestígio com o rei. Irmãos, sempre vai haver alguém que se preocupa com a obra de Deus, e que esse alguém sejam eu e você. Que esse alguém sejam nós como igreja. Irmãos, por favor, irmãos. Se nós não nos preocuparmos com a vontade de Deus, quem vai se preocupar? Se eu e você, irmãos, não me lembrar durante a semana que há uma vontade para ser executada nessa terra, que é a vontade de Deus, quem vai se lembrar? Cuide das coisas de Deus, que das suas Deus cuida. Irmãos, você não... Nós temos um erro muito grande, às vezes não é um erro, mas isso aí às vezes é involuntário. Eu e você às vezes nos preocupamos muito com aquilo que nós não podemos controlar. Não se preocupe com aquilo que você não pode controlar. Não se desgaste com aquilo que não está sob os teus domínios. Entregue nas mãos daquele que está sentado, como nós vimos aqui no hino, né? Que está sentado no alto trono nos céus. Todas as coisas, Efésios capítulo 2, foram postas debaixo dos seus pés. Nós temos um Senhor em que todas as coisas estão debaixo dos pés dele, sendo postas debaixo dos seus pés. E é Ele que controla todas as coisas. Então, por favor, meu irmão, não fique com cabelo branco aí com respeito, né? Se preocupando com aquilo que está fora do seu domínio. Não vai adiantar em nada, pelo contrário, vai matar você. Vai consumir a sua vida, vai consumir a sua paz, vai consumir a sua família, vai consumir a sua saúde. Irmãos, nós precisamos confiar mais em Deus, irmãos. Nós precisamos confiar mais no Senhor, que Ele tem cuidado de nós. Não é isso? Pedro não fala, o apóstolo Pedro não fala, lançando sobre Ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Fala com o irmão que está ao seu lado, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Então, irmãos, aqui o capítulo 7, não é isso? Os muros foram edificados, as portas já estavam no lugar, e agora? Agora é preciso restaurar os serviços. Os serviços. Por isso que ele citou porteiro, cantores e levitas. Então, irmãos, chegou a hora da igreja funcionar. E graças ao Senhor, nós estamos numa transição, não é isso? E eu acredito que a cada dia nós vamos funcionar mais para o Senhor como igreja nessa cidade. O Senhor conta conosco. O Senhor conta conosco. Aqui a maioria serve ao Senhor. Aqui a maioria já tem cooperado com o Senhor. Aqui a maioria já estão incluídos nas equipes da saída de pregação do Evangelho. Quem ainda não está incluído nas equipes para a pregação do Evangelho, por favor, nos procure. Se você quiser, nós vamos incluir você. Uma vez, a cada um mês, mais de um mês, para sair para pregar o Evangelho. Então, irmãos, isso é se preocupar com a vontade de Deus. Isso é se preocupar com os interesses de Deus. Irmãos, é um povo que se preocupa com a vontade do Senhor. Então, aqui nós temos os muros. Então, não adianta ter os muros se não há uma ordem, certo? Se não há uma ordem. E Deus, Ele não age de acordo com o governo humano, com o padrão humano. Então, irmãos, como que o governo de Deus é estabelecido na igreja? A vontade de Deus, o encabeçamento de Deus, por meio da sua palavra. Então, irmãos, o primeiro funcionamento nosso como servos e como igreja precisa ser o quê? O foco é a palavra de Deus. Porque uma vez que a palavra de Deus é absorvida por nós, o governo estará sendo estabelecido na nossa vida também. Então, nós precisamos focar na palavra de Deus. Não perca tempo. Irmãos, desfrute da palavra do Senhor. Temos palavra todo dia. Temos o alimento diário que nós desfrutamos todo dia. Nós temos a imersão diária que nós desfrutamos todos os dias. Nós temos os áudios que chegam para nós no grupo da igreja todos os dias. Irmãos, alimento não falta, palavra não falta. Nós temos hoje, às 19 horas, a mensagem de atualização, a mensagem, né? Que é transmitida todos os domingos. Nós temos às quintas-feiras, as lives às 20 horas, que é transmitida também com uma atualização da mensagem que é transmitida hoje. Então, irmãos, o Senhor tem pressa. Aí, às vezes, eu fico, quando eu acho que já está falando ali de um item, o Senhor já avançou, já está lá na frente. E o Senhor, irmãos, ele não se limita a esfera humana e a vontade humana. O Senhor, Ele age da forma como Ele quer. Por exemplo, já tinha sido passado que o tema da próxima conferência internacional seria Gênesis, não é isso? Já não vai ser mais Gênesis, é Gálatas. Entendeu? Então o Senhor, ele tem a sua direção, Ele tem o seu cabeçamento. É como o Espírito, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é a ação do Espírito. Então, você precisamos dar mais valor à palavra de Deus. O governo de Deus, irmãos, é estabelecido pela sua palavra. E se você tem levado também essa palavra para dentro da sua casa, o governo de Deus também será estabelecido na sua casa, a edificação da sua casa ocorrerá. Tá nos afazeres ali, coloca a mensagem e vai ouvir. Não é isso? Vai desfrutar, irmãos. Né? Você está indo dirigindo, está indo lá para a fazenda, está indo para algum lugar resolver alguma coisa, vai ouvindo a mensagem, você vai sendo edificado, irmãos, a palavra vai entrando, o governo de Deus vai entrando na sua vida, e nós vamos sendo salvos, a nossa casa vai sendo salva, o seu dia vai sendo salvo, não é isso? Então, que o Senhor ache em nós essa prática, né? Ó Senhor Jesus, então, nós vimos que Neemias não escolheu, irmãos, alguém com padrão humano elevado, como quando ele escolheu Ananias, ele não escolheu alguém humanamente de padrão elevado. O Senhor Jesus, quando ele foi escolher os discípulos, lembra? Os 12, primeiramente que ele passou uma noite inteira orando. Princípio, né Flávio?
Nós gostamos muito de fazer escolhas por nós mesmos, de acordo com o nosso coração. Se Jesus, que era Jesus, para escolher os 12, passou a noite inteira orando, quanto mais nós, irmãos. Antes de fazer alguma escolha, Senhor, eu devo fazer isso ou não? Senhor, eu devo comprar esse copo ou não? Eu devo fechar esse negócio ou não? Isso é depender do Senhor. Mas o Senhor não escolhe ninguém, irmãos, com padrão humano elevado. Quem que o Senhor escolhe? Paulo fala sobre isso, eu acho que é em Coríntios. Deixa eu ver aqui se é. 1 Coríntios. Capítulo 1, é esse aqui. 1 Coríntios 1. Ó Senhor Jesus, versículo 26 a 29. 1 Coríntios 1, 26 a 29 fala: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, lembra que o Senhor Jesus poderia ter ido ali no templo, poderia ter ido nas sinagogas, não é isso? Poderia ter ido ali no centro da religião judaica, onde estavam ali realmente ali os mestres, ali aqueles que tinham realmente um padrão de conhecimento elevado, e para escolher o Senhor Jesus foi caminhando primeiramente junto ao mar da Galileia. Encontra primeiro quem? Simão, André, João, Tiago. Quem que eram esses, irmãos? Era menos que nada. Aí aqui Paulo fala, não é isso? Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então Deus, aí você acha que Deus errou na escolha de escolher você? Não, Deus acertou em cheio. Deus acertou em cheio, irmãos, nessa escolha. Eu que preciso ter essa visão de que o Senhor me escolheu. Mas quem somos nós, né? Aqueles que são loucuras para o mundo, não é isso? Versículo 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença, porque se escolhe alguém que se acha capaz, ou constituído, ou preparado, essa pessoa ela vai se vangloriar na presença de Deus. Sabe o que é uma vanglória? A glória do homem, a glória que é em que o homem tem o centro, ou seja, a vanglória é o orgulho do homem, é uma glória vã. Então você acha que você não é capaz? Graças a Deus por isso, meu irmão. Louva a Deus por isso, que é de você que Deus precisa. O Senhor precisa, irmãos. E para concluir, volta para Neemias. Ó Senhor Jesus, então os muros foram edificados, os serviços precisariam ser reconstituídos aí, aqueles que servem. Vai para Neemias 4, versículo 6 novamente, que nós lemos. Neemias 4, 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O que esse ânimo representa? Entusiasmo. Entusiasmo, Vanusa. Quando nós servimos ao Senhor, nós precisamos ter ânimo, ou seja, nós precisamos ter entusiasmo para servir o Senhor. Não é servir meia boca, né? Aquela preguiça, né, irmãos? Então é o seguinte, precisa ser restaurado o entusiasmo nos serviços a Deus. Agora eu te pergunto, você que já serve, você tem servido com entusiasmo? Você tem servido com alegria? Aqui fala que o povo tinha ânimo, não é isso? Ânimo para trabalhar, né, Flávio? O que a palavra tem nos falado? Vamos trabalhar, não é isso? O que o Senhor tem nos falado? Vamos trabalhar, mas com ânimo, irmãos. Porque não tem coisa pior. Quem lida com gente sabe. Quando você comissiona alguém para fazer uma tarefa, você olha para a cara da pessoa, está com a cara de morte, não é isso?
Você vê que está fazendo, mas está fazendo arrastado, não é isso? É igual um vídeo que eu vi de um rapaz, é brincadeira, irmãos, e tudo. Ele estava com a enxada capinando, quando ele levantou a enxada, o relógio tocou 4 horas e parou ela no meio. Encerrou o meu expediente, meu irmão. Não tem um pingo de entusiasmo. Isso parou na metade do percurso. Não deu nem mais uma enxadada, filha. 4 horas, o relógio apitou. Pronto. Então, irmãos, o entusiasmo é louvável diante de Deus. Neemias, quando foi reedificar o muro, Neemias foi entusiasmado, Bia. E o povo que reedificava também era o povo entusiasmado. Alegre. Vamos servir o Senhor com alegria, né, filha? Servir o Senhor com alegria, irmãos. O Senhor é a nossa alegria. E além do entusiasmo, qual que é o título da mensagem mesmo, Coloca o título para mim, por favor. Não, eu não sei se eu falei na ordem. Entusiasmo, excelência e... Então é o seguinte, além de servir entusiasmado, com alegria, nós precisamos também, irmão, servir com excelência. Servir com excelência. E como que eu sirvo com excelência? Fazendo o melhor? Servir com excelência é fazer o melhor? Não necessariamente. Porque você pode estar fazendo o melhor segundo você mesmo. Servir com excelência, sabe como que serve com excelência, Dulce? Na dependência do Espírito. Isso sai um serviço de primeira. Quando nós dependemos do Senhor. Senhor, mas eu tô apenas distribuindo aqui os elementos, irmãos, na dependência do Espírito. Senhor, eu estou limpando o local de reuniões aqui, irmãos, na dependência do Espírito. Tivemos comunhão com os irmãos uns dias atrás. Irmãos, nós precisamos restaurar a prática, realmente, diante de qualquer serviço, orar ao Senhor. Senhor, que nesse serviço, Senhor, não seja eu a fonte de força e de excelência, mas que seja o Senhor. Senhor, executa essa obra por meio de mim. Eis-me aqui um mero canal para que a tua vontade seja feita. Porque senão nós caímos no automático. E mesmo fazendo bem feito, não significa que é com excelência. Excelência para com Deus, Dulce, é quando nós dependemos do Espírito. E por final, inclusão. Aí sim, é incluir, irmãos, chegou a hora da igreja ser incluída na obra de Deus, amém? Então você que faz parte, você que creu no Senhor, você que recebeu o Senhor, confessou o Senhor, você que foi batizado, você foi incluído para dentro deste corpo e faz parte do serviço. Então essa inclusão, nós precisamos ter essa visão dessa obra de edificação e nós precisamos, irmãos, nos apresentar voluntariamente. Jesus é o Senhor. Ainda de pé, pequenos grupos, podemos compartilhar um pouco comigo, amém?